Olá, sou o professor Marco Furlan. Vamos falar da disciplina Fundamentos de Contabilidade. Hoje eu vou falar sobre o balanço patrimonial. Vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês tenham aí mais condições de estarmos discutindo o assunto. Será um vídeo rápido sobre balanço patrimonial, escrituração contábil. Compartilhando, então, a minha apresentação. Muito bem, pessoal. Essa revisão é a primeira revisão que nós vamos fazer. É um vídeo extremamente rápido, apenas para que vocês tenham aí condições de estudar e aprender um pouquinho sobre contabilidade. Então, nós vamos começar falando sobre a contabilidade como um todo. Só um minutinho, está aqui a apresentação. Então, a origem da escrituração contábil, ela é especificamente, ela surgiu na antiguidade. Os povos antigos, eles já registravam, não como nós registramos hoje, os fatos contábeis, mas eles, na Suméria, Babilônia, Egito, existem registros que demonstram entradas e saídas de bens para controlar o patrimônio. Pois nós tivemos a evolução com o comércio, né? Antigamente era base de trocas e houve uma evolução para o crescimento das atividades comerciais. Surgiu, então, aquilo que nós chamamos de escambo, né, na contabilidade, ou seja, a necessidade de se fazer trocas de mercadorias, e automaticamente foi surgindo a moeda e surgiu a necessidade de registrar transações na forma mais sistemática. Depois, na Idade Média, ou no ano de 1494, surge um frei chamado Luca Pacioli. Esse monge franciscano publicou um, um tratado que se chama Livro Summa Aritmética, e ali ele criou o que nós chamamos hoje de partidas dobradas, o mecanismo que nós usamos até hoje dentro da contabilidade, que significa o quê? Para todo débito eu tenho um ou mais créditos, para todo crédito eu tenho um ou mais débitos, ou eu posso ter vários débitos para vários créditos. Então, eu sempre vou entrar, quando eu vou fazer um lançamento contábil, eu tenho duas ou mais contas envolvidas. Então, sempre que eu faço um débito, por exemplo, a entrada de dinheiro no caixa, esse dinheiro veio de um cliente, então eu vou baixar uma duplicata a receber, a conta de duplicatas a receber, e dar entrada na conta caixa. Então, essa é a partida dobrada, o que significa partida dobrada, que demonstra o equilíbrio contábil. Na escrituração moderna, nós acabamos criando relatórios como o balanço patrimonial, demonstração do resultado de exercício, demonstração de fluxo de caixa, demonstração de origens e aplicações de recursos, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, vários outros demonstrativos contábeis, inclusive gerenciais, né? Então, a distinção entre os relatórios contábeis, que são aqueles mais societários, balanço, demonstração do resultado, exercício, demonstração de fluxo de caixa, é que eles são publicados, eles são expostos para o público. Em contrapartida, nós temos os demonstrativos de contabilidade gerencial,
que é a formação de preço de venda, o controle de custos, a análise de custos, que fica mais para os usuários internos da contabilidade. Então, em resumo, a, a contabilidade, ela ela se originou na antiguidade e ela é até hoje importante para apresentar aquilo que nós fazemos dentro das empresas. Mostrar não só os atos e fatos administrativos, mas se esses atos e fatos administrativos estão gerando recursos e dando retorno aos investidores dessa empresa. Então, nós começamos a lembrar daquilo que já estudamos, que é o patrimônio. O que é o patrimônio? O patrimônio são bens que a empresa possui, os direitos que a empresa possui, mas subtraídos das obrigações. Então, eu sempre vou ter a equação contábil, equação patrimonial, pensando em ativos que são bens e direitos, né? Ativos são bens e direitos. Esses ativos menos os passivos, que são as obrigações, as dívidas que a empresa possui, eles vão chegar naquilo que nós chamamos patrimônio. O objeto da contabilidade é o patrimônio. E a função da contabilidade, o objetivo da contabilidade é controlar o patrimônio. Então, veja, o objeto é o patrimônio, o objetivo é controlar esse patrimônio. Então, quando nós falamos em balanço patrimonial, eu tenho uma estrutura formalizada desse balanço patrimonial, onde do seu lado esquerdo eu tenho bens e direitos. Então, eu tenho aqui o que representa o disponível, dinheiro, eu tenho duplicatas a receber, eu tenho estoques, eu tenho o imobilizado e outras contas que eu possa eventualmente ter. No passivo, eu tenho as dívidas. Essas dívidas podem ser de curto prazo, ou seja, aquelas que vão ser pagas dentro do próprio exercício social, ou dívidas, né, de longo prazo. A diferença entre ativos e passivos é o que nós temos aqui, que pertence aos sócios, o patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido é composto por contas que pertencem aos sócios, aos proprietários da empresa. Então, para lembrarmos um pouquinho mais específico a nossa equação patrimonial, o balanço patrimonial ele é separado entre ativo circulante. Então, o ativo circulante que está aqui em cima são bens e direitos que se convertem em dinheiro, que tem uma liquidez de curto prazo. Eu tenho os ativos não circulantes, então eu tenho aquilo que é realizável a longo prazo, ou seja, uma liquidez de longo prazo, acima de um ano. Então, a partir do segundo ano, eu já começo a pensar, se eu tenho um valor a receber para 2 anos, eu já estou entendendo que eu tenho um realizável a longo prazo. Mas eu também tenho o imobilizado, né? O imobilizado são o que nós chamamos ativo fixo dentro da contabilidade. Eu tenho investimentos e tenho o intangível. O imobilizado são os bens corpóreos. O intangível, ele se trata de direitos, itens não corpóreos, não físicos, por exemplo, marcas, patentes que a empresa possui. No passivo circulante, que é o lado direito do nosso balanço patrimonial, onde estão as obrigações, no passivo circulante são as obrigações com terceiros, chamado de capital de terceiros, de curto prazo.
O passivo circulante e o passivo não circulante, a diferença é que no passivo circulante são as obrigações com terceiros de longo prazo. Então, quando se fala não circulante, é aquilo que não é operacional, não é dentro do próprio período. Então, eu tenho aí de longo prazo dívidas também. Então, o que eu posso informar que a soma do passivo circulante e do passivo não circulante é o que nós chamamos de passivos exigíveis. Por que exigíveis? Porque eles vão ser cobrados, mas também pode ser chamado de capital de terceiros, ok? Agora, o patrimônio líquido é o chamado capital próprio e ele é não exigível. Então, o sócio não coloca dinheiro na empresa com o desejo, né? O desejo de cobrar esse capital. Ele vai cobrar se ele sair da empresa. Agora, ele tem direito aos lucros que entram no patrimônio líquido. Esses lucros, eles podem ser retirados, distribuídos aos sócios, aos proprietários da empresa por direito. Então, a equação contábil vai apresentar aí o lançamento por partidas dobradas, vai apresentar um ativo igual ao passivo total. Passivo total é o passivo mais o PL, né? Então, os dois lados, lado direito e esquerdo, esquerdo ativo, direito passivo e PL, eles têm que estar com equilíbrio contábil apresentando o mesmo saldo. Então, aqui está uma forma, uma estrutura mais detalhada do nosso balanço patrimonial, onde eu tenho o ativo circulante usado dentro de um ano, exemplo, caixa, estoques, contas a receber, aplicações financeiras, adiantamentos a funcionários, adiantamentos a fornecedores, impostos a recuperar. No ativo não circulante, usado por mais de um ano, de caráter permanente, ou seja, aquilo que eu normalmente não tenho intenção de venda, bens imóveis, máquinas, investimentos, etc. No ativo não circulante, eu também tenho aqueles indicadores ou situações de contas que terão uma liquidez a longo prazo. Por exemplo, eu posso ter contas a receber há 3 anos, um empréstimo a receber para 3 anos. Então, o longo prazo é aquilo que é superior a um ano, a 365 dias. A mesma forma do lado direito, passivo circulante, vencimentos, obrigações que serão pagas dentro de um ano. Exemplo, fornecedores a pagar, salários, férias, impostos, empréstimos de curto prazo, entre outros. O não circulante, que são os que têm vencimento maior que um ano, são os financiamentos de grande porte, empréstimos, né, créditos de sócio ou acionistas. E o patrimônio líquido, aquilo que é pertencente aos acionistas ou cotistas, né? A diferença dos acionistas é que eles possuem ações e os cotistas, eles são proprietários da empresa eles são possuidores de cotas. A empresa que tem acionistas, normalmente, ela é a sociedade por ações e os cotistas, normalmente, é a limitada. Ok? Então, para fecharmos este vídeo, ao invés de ficarmos explicando toda a teoria que já foi até um pouco abordada nesse momento, vamos direto para um exercício para a sua revisão. Através de um exercício, talvez fique mais fácil a sua compreensão e como que você deve fazer os seus cálculos. Então, o exercício é sobre uma escrituração contábil e demonstrativos contábeis. Vamos ler com bastante calma. Uma empresa apresenta as seguintes contas no seu balancete de verificação em 31 de dezembro de 2024. Caixa, 260 mil. Encargos sociais a pagar no valor de 34 mil. Duplicatas a pagar no valor de 196 mil. Duplicatas a receber, 400 mil. Estoques de mercadorias, 300 mil. Salários a pagar, 70 mil.
empréstimos e financiamentos de R$ 200.000. Considerando essas informações, pode-se afirmar que o patrimônio líquido da empresa é. Então, vejam que eu tenho várias contas do ativo, várias contas do passivo, e eu quero saber o patrimônio líquido. Então, aqui, eu não posso esquecer da equação patrimonial. Ativos menos passivo vai ser igual PL. Mas também eu posso dizer que o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido, PL, tá ok? Então, vamos ver como que eu poderia resolver essa questão. Então, nós temos um balancete com as contas credoras e devedoras. Então, eu tenho aqui a classificação dessas contas. Então, eu peguei e separei cada uma dessas contas e comecei a classificar no balanço. Num exercício de prova, ou na classe, ou um exame de suficiência, você não precisa se preocupar em classificar no grupo correto, a não ser que o exercício solicite isso. Mas, por exemplo, se ele está pedindo somente o patrimônio líquido, é importante você separar entre ativo e passivo. Como a minha intenção é que todos os meus alunos tenham condições de identificar as contas e classificá-las no balanço patrimonial de forma correta, eu resolvi colocar aqui o grupo correto a que essas contas que foram citadas no exercício pertencem. Então, eu tenho caixa, ela é do ativo circulante no balanço, 260.000. Encargos sociais a pagar, passivo circulante, 34.000. Duplicatas a pagar, passivo circulante, 196.000. Duplicatas a receber, ativo circulante, 400.000. Estoque de mercadorias, ativo circulante, 300.000. Salários a pagar, passivo circulante, 70.000. Empréstimos e financiamentos, passivo não circulante, 200.000. Então, eu tenho que lembrar um pouquinho da natureza das contas. Então, caixa, eu sei que ela tem uma natureza devedora. Para aumentar o caixa, eu faço débito. O encargos sociais a pagar. Então, veja, o a pagar já diz que é uma dívida. Então, ela tem a natureza credora. Para aumentar uma conta de natureza credora, eu faço créditos. Lembrando que a terminologia contábil é diferente da terminologia usada no dia a dia, fora da contabilidade. Duplicatas a pagar. Vejam aqui, mais uma vez, eu tenho uma dívida, a natureza de dívidas e obrigações é credora, para aumentar, eu faço um crédito. Duplicatas a receber, a natureza é devedora. E para aumentar, eu faço débitos. Estoque, natureza devedora. Lembrando, estoque é um bem. Bens e direitos são normalmente de natureza devedoras. Por que normalmente? Porque nós temos que nos lembrar que temos contas retificadoras ou redutoras. Por exemplo, duplicatas a receber, provisão de perdas com créditos de liquidação duvidosas e tudo mais que estão dentro do ativo. Salários a pagar é uma dívida. Se é uma dívida, está no passivo, a natureza dela é devedor. Opa, olha o professor errando. A natureza, vou deixar aqui, vou riscar. Natureza é credora. E para aumentar, eu faço um crédito. E os empréstimos e financiamentos, natureza credora. E eu faço, para aumentar, créditos. Então, eu separei as contas e classifiquei no balanço patrimonial para que vocês tenham noção. Ah, mas no exercício de classe eu vou ter que fazer isso? Não. Você vai lá no próprio exercício, né? Vou voltar aqui para vocês verem. Eu poderia colocar aqui, caixa. Eu poderia simplesmente colocar um azinho aqui, ó. Ativo. Cargos sociais a pagar no valor de 34.000. Passivo. Duplicatas a pagar no valor de 196.000. Passivo. Duplicatas a receber de 400.000. Ativo. Estoque de mercadorias.
ativo. Salários a pagar, passivo. Empréstimos e financiamentos, passivo. Aí eu separo no cantinho do exercício o que é ativo, né? Opa, perdão. O que são ativos, né? E o que são passivos, tá ok? Vamos voltar um pouquinho. Deixa eu descartar aqui. Só voltar à apresentação. Então, aqui eu separei, como mostrei para vocês, separei aqui num quadro, mas vocês poderiam fazer direto no exercício, e depois você fazer a equação patrimonial. Lembrar, patrimônio líquido é igual ativo, bens e direitos, menos passivo. Olha aqui a fórmula que eu estou falando desde o início da apresentação. Então, eu separei o que era ativo, separei o que era passivo. Você não precisa apresentar esse quadro numa prova. Se você fez aquela classificação no próprio exercício, você vai separar os itens de ativos, a soma deles deve chegar em 960 mil. Se você separou lá os passivos, você vai chegar em 500 mil. Percebemos que não tenho nada do patrimônio líquido naquele grupo de contas. Então, o que eu devo fazer? Se o patrimônio líquido ele é a diferença entre ativo e passivo, eu faço exatamente isso. O total do que é ativo menos o total que é o passivo, eu tenho aqui o que é considerado patrimônio líquido, 460 mil. Esse seria o seu resultado, 460 mil. Para comprovar para vocês, era só fazer aquele balanço, né, patrimonial que eu mostrei no início da apresentação, onde você tem aí os 960 mil de ativos circulantes, caixa, duplicados a receber e estoques. Você tem o passivo, que eu separei, inclusive eu coloquei aqui só para a gente ter a divisão correta, né? Mas não se fala de longo prazo ou curto prazo, só se falou de empréstimos e financiamentos, mas eu coloquei o 200 para você ter aí a divisão completa do patrimônio, do passivo e do patrimônio líquido, né? E veja aqui os 460 mil que eu achei, né? Os 460 mil que eu achei aqui, ele está aqui como patrimônio líquido, fazendo, portanto, peço desculpas, né? Probleminhas aqui internos, mas quando eu coloco os 460 mil aqui, eu chego naquilo que nós chamamos o total do passivo. Então, o equilíbrio contábil, os débitos e créditos que nós fazemos, a partida dobrada, é justamente para que eu tenha o saldo das contas que eu lanço a débito igual às ou iguais às contas que eu tenho saldo de natureza credora que eu faço crédito. Essa equação é isso que nós estaríamos usando para uma revisão com vocês. Bom, pessoal, a ideia era essa, ensinar um pouquinho do balanço patrimonial. Espero que isso ajude vocês nas suas atividades, na sua prova, no seu exame de suficiência, naquilo que você for usar. Eu sou o professor Marco Furlan e fico à disposição de vocês. No YouTube eu tenho um canal, Professor Marco Antônio Furlan. Talvez esse vídeo vá para lá, se eu conseguir publicá-lo. E você também pode usá-lo lá no YouTube. Se você entrar lá, coloca aquele joinha para que esse vídeo seja compartilhado com outras pessoas. E se você puder, compartilhe com seus colegas de classe, de estudos, até para trocar uma ideia com o professor Marco Furlan. Muito obrigado para todos. Até a próxima.